Livro Reportagens de Além-Túmulo, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do Irmão X. Lição de número 24. A estranha indicação. A moléstia de Acácio Garcia desafiava todos os métodos de cura. Andava o rapaz desalentado, abatido. Estampava-se-lhe no semblante dolorosa melancolia, que parecia irremediável. Não obstante as convicções espiritistas da família, a situação agravava-se dia a dia. Filho de negociante abastado, não tivera o aguilhão da necessidade a lhe desenvolver amplamente os recursos próprios. Crescera cumulado de mimos, sem a necessária experiência da vida, e nessa circunstância radicava o agente principal de seu desânimo. Debalde inventavam genitores carinhosos, viagens, passeios, diversões. Segregado voluntariamente no quarto, vivia o enfermo a protestar contra o destino e a maldizer o mundo inteiro. Tudo lhe enfarava o espírito voluntarioso. Nos dias secos, preferia a umidade e as refeições, reclamava pratos esquecidos da cozinheira. Havia 10 anos que se manifestara o primeiro sinal da enfermidade estranha. Acácio, entretanto, não revelava lesão alguma. Examinado por vários médicos, de todos recebera advertências animadoras e os pais chegavam a reconhecer que os facultativos prescreviam medicação mais por gentileza que por necessidade. Referiam-se alguns a depressões nervosas, outros a sífilis hereditária. E o doente continuava cada vez pior, irritadiço e quase intolerável. Fechava portas com estrondo, esmurrava mesas à menor contrariedade. Preocupadíssimos, os pais resolveram tornar ao tratamento psíquico, procurando, dessa vez, o velho Rodrigues, que se notabilizara como doutrinador eficiente em conhecidas reuniões espiritistas. Iniciou-se a peregrinação diária, difícil e penosa. À noite, tornava-se preciso arrancar o doente de casa a automóvel. Acácio chorava, debatia-se, resmungava. À custa de enorme esforço, sentava-se no recinto ouvindo, silencioso, preleções evangélicas ou dissertações mediúnicas. Na primeira semana, o genitor dirigiu-se ao orientador das sessões e explicou: "Precisamos trabalhar a favor de meu filho. A meu ver, a enfermidade do Acácio resulta de tremenda obsessão." E passando a mão pela fronte em sinal de cansaço, acrescentava: "Há 10 anos que lutamos desesperadamente. Médicos, remédios, passes mediúnicos, distrações, sem falar na fortuna que esse tratamento constante me obriga a despender. Não concorda comigo quanto à certeza de estarmos sob o assédio terrível de entidades inferiores?" Com a moléstia do rapaz, foi-se-nos a tranquilidade para sempre. Minha mulher não sabe a que atender e eu, de minha parte, sinto esgotar-se-me a resistência. O velho Rodrigues, olhar comovido, esboçou um gesto de paciência que lhe era característico e rematou: "O senhor tem razão. Submeterei o assunto aos nossos protetores. Intensificaremos a devida assistência e organizaremos sessões práticas destinadas à doutrinação dos espíritos perversos." Contudo, se o bom velhinho começava a observar caso tão velho, a providência não era nova. Os Garcias, desde os primórdios da moléstia, percorriam agrupamentos espiritistas de vários matizes doutrinários. Ante a afirmativa de Rodrigues, porém, renovava-se a esperança dos pais carinhosos e amigos. Acácio alimentava-se regularmente,
dormia tranquilo, mas chegada a manhã, explodiam descontentamentos e arrufos. A aproximação de quaisquer visitas trancafiava-se no quarto e, à noite, desencadeava-se verdadeira batalha para reconduzi-lo à reunião habitual. De regresso à casa, apresentava sempre observações menos justas. Não ouviram a preleção sobre resistência espiritual? Indagava fazendo caretas. Tudo aquilo era comigo. Mas não sou nenhum ignorante e sei o que significa fortaleza moral. Aquele velho tolo nunca sofreu o que tenho experimentado, em doenças e dissabores. Tive ímpetos de atirar-lhe em rosto minhas represálias, fazendo-lhe compreender o seu verdadeiro lugar. Entretanto, a genitora, devotadíssima, atalhava carinhosa. Ó, meu filho, as dissertações do Sr. Rodrigues destinam-se a todos nós. Não observaste que ele fala sob viva inspiração do plano superior? Não te entregues a exageros de sensibilidade. Exageros? Clamava o doente sob forte exasperação. A senhora não conhece a vida. Como acreditar que um velho tão imbecil seja inspirado por forças divinas? Não suponha tal coisa. Rodrigues é bastante astucioso para abstrair-se dos interesses que o chumbam neste mundo e dar-se a contemplações do mundo invisível. Certamente conhece o que representa o capítulo dos lucros e multiplica advertências e encenações. Sou, porém, bastante precavido contra vigaristas fantasiados de apóstolos. Cale-se, meu filho, você não sabe o que diz, exclamava o genitor em tom imperativo. E fazendo sinal à mulher, obrigava a retirar-se discretamente, liquidando a discussão. De outras vezes, o rapaz interpelava a velha mãe, asperamente. Sabe a senhora por que motivo tanto falou papai em boas maneiras durante o almoço? Enquanto a genitora se recobrava da surpresa, Acácio prosseguia. Aquilo era comigo, referia-se a mim. Acaso falta-me educação? Isso é desaforo. Vivo doente, desanimado, e meu próprio pai busca pretextos para acusar-me de grosseirão. Fique a senhora sabendo que tão logo melhore, sumirei de casa, darei sossego a todos. A pobre mãe fixava nele os olhos úmidos e esclarecia. Por que tamanha suscetibilidade, meu filho? Teu pai é incapaz de fazer-te acusações. Juvencio vive lendo livros educativos. Não terá direito de comentar conosco as valiosas observações dessas leituras? O rapaz amuava-se, careteava e sumia no quarto, depois de bater com a porta fragorosamente. Repetindo-se os trabalhos psíquicos sem resultados positivos, Rodrigues, muito bondoso, aconselhou voltassem ao médico. Lera o Sr. Garcia, em jornal da véspera, a notícia de que a cidade fora honrada com a visita de notável psiquiatra. Sentiu-se esperançado e deliberou levar o filho a exame do famoso especialista. Na inércia de sempre, Acácio não conseguiu furtar-se ao desejo paterno. Entretanto, o médico, depois de meticulosa auscultação e rigoroso inquérito, definiu o caso em poucas palavras. Trata-se de esquizofrenia. O pai do enfermo, apesar de certa cultura, não estava em dia com a terminologia científica e pediu explicações. O facultativo esclareceu que aludira à mais difícil das moléstias nervosas e mentais, referindo-se largamente à patologia da loucura e à neurologia, acrescentando, após inumeráveis citações: estamos, presentemente, no Brasil, com a cifra apavorante de mais de 100.000 esquizofrênicos. Retiraram-se os Garcias levando a receita cheia de complicadas indicações, mas praticamente sabiam tanto como ao penetrarem no hotel, o improvisado consultório do famoso psiquiatra. Nada valeram medicamentos exóticos e injeções raríssimas.
Agravando-se a situação de Acácio, a família voltou ao grupo doutrinário. Como sempre, o velho Rodrigues permanecia no seu posto, atendendo na medida das possibilidades justas. O enfermo, porém, saía das reuniões mais queixoso do que nunca. Amaldiçoava dissertações, recusava ensinamentos. Numa das sessões, todavia, estava-lhe reservada bela surpresa. Quando menos o esperavam, surge um espírito amigo, que se dirige ao doente em página comovedora. Assinava-se Filopatos, depois de aludir aos laços que os uniam de um passado remoto, prosseguia. Lembra-te, Acácio, que recebeste oportunidade santa de trabalhar na terra em benefício de ti mesmo. Faze-se indispensável não conceder tamanha importância às impressões nervosas. Levanta-te do torpor espiritual de tantos anos. Não te cansaste ainda dessa atmosfera de queixas, insulamento e enfermidade? Aprende a seguir o dia, cada vez que o dia ressurja. A vida é um cântico de trabalho e criação incessantes. Não te detenhas no túmulo das preocupações inferiores. Busca a convivência dos familiares, dos amigos, dos irmãos de luta e, sobretudo, não deixes a confiança em Deus fora do coração, recordando que permaneceremos contigo. A surpresa causou geral satisfação e, no entanto, o enfermo, apesar de profundamente tocado no íntimo, esforçava-se por manifestar as velhas contradições. Em casa, Juvencio Garcia, na qualidade de estudioso da etimologia, sentiu-se na obrigação de oferecer alguma definição do mensageiro e acentuou: deve tratar-se de entidade muito interessante. Filopatos quer dizer amigo das doenças ou amigo dos doentes. Os Garcias andavam exultantes, mas o teimoso Acácio repetia a cada momento: é preciso ver para crer, e eu só poderia aceitar essa mensagem se me encontrasse com esse espírito. Entretanto, as manifestações do mensageiro continuaram noutras reuniões. O doente as recebia de pé atrás. Decorridos alguns meses, quando a senhora Garcia exaltava o ensinamento sempre novo das páginas recebidas do emissário solícito, o rapaz explodiu. Mas por que Filopatos não dá logo a indicação necessária à minha cura? Eu só queria encontrá-lo para exigir que o fizesse. Se formula tantos conselhos, por que não formula os remédios de que careço há mais de 11 anos? Entretanto, para aumentar-lhe a surpresa, nessa mesma noite a entidade prometeu que se encontrariam pessoalmente ao primeiro ensejo durante o sono. E embora a má vontade e a preguiça mental, Acácio Garcia sonhou, após uma semana, que se encontrava junto do amigo em esfera de grande atividade e beleza. Ante a luminosa auréola que cercava o benfeitor, não sabia explicar o imenso júbilo que o inundava. O generoso espírito aproximou-se sorrindo, entregou-lhe um papel dobrado e explicou: aqui tens a indicação necessária à tua cura, meu querido Acácio. Não a transmiti pelo médium, porque devia entregá-la quando nos encontrássemos a sós. Lê e compreende. Sumamente emocionado, o rapaz desdobrou o pequenino documento e leu maravilhado. Indicação: 10 horas de serviço ativo por dia. Muitas dificuldades e pouco dinheiro, nuvens de preocupação e chuvas de suor. Modo de usar: entregar-se ao trabalho de boa vontade, a fim de encontrar o tesouro do espírito do serviço. Encarar as dificuldades como instrutoras, aprender a alcançar muita espiritualidade com reduzidas possibilidades materiais. Aceitar as nuvens de preocupação e as chuvas de suor como elementos indispensáveis à sementeira e à colheita nas terras da vida. Acácio, muito desapontado, não sabia que dizer.
Filopatos, porém, abraçou-o e disse: Começa o tratamento hoje mesmo, a fim de criares coragem. Inicie o esforço com algumas duchas geladas. Nesse momento, o enfermo acordou, mas a frase duchas geladas lhe ressoava no cérebro. Saltou da cama, animado de energia diferente. Amanhecia. Maquinalmente, tomou a toalha de banho e saiu do quarto. Surpreendendo aquele impulso, que não ocorria há muitos anos, a velha genitora acercou-se do rapaz e inquiria aflita: Aonde vais, meu filho? Vou às duchas. Essa noite marcou meu encontro pessoal com Filopatos, e desde esse dia Acácio foi outro homem.